E abramos novamente a Bíblia, agora no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, versos de 18 a 29. Estamos numa série de mensagens sobre a missão da igreja e temos estudado a sequência das 7 cartas às igrejas da Ásia, registradas nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Hoje temos a 4ª carta à igreja de Tiatira. E então Apocalipse capítulo 2, versos de 18 a 29. Apocalipse 2, de 18 a 29. E assim lemos. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra agora lida. Pedimos a direção do Teu Espírito no entendimento daquilo que Tens reservado para cada um de nós nesta manhã. Tanto eu que falo, cada um que ouve, seja usado pelo Teu Espírito para a transmissão do Teu recado. Fala ao nosso coração, é o que suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Carta à igreja de Tiatira. Essas 7 igrejas, elas estavam na região da Ásia Menor, onde Éfeso foi o centro da propagação da mensagem do Evangelho. Temos visto que outras cidades tinham um destaque político, um destaque religioso também na adoração a outros deuses, mas isso estava espalhado em quase todas elas. Há uma citação a esse respeito e a partir de Éfeso é que a mensagem do Evangelho é que chegou em todas elas. Nós temos no relato do livro de Atos que o apóstolo Paulo esteve ali em Éfeso por cerca de 3 anos e por conta da pregação ali, toda a Ásia Menor ouviu o Evangelho. Essas igrejas estão espalhadas mais ou menos nesta sequência em que estão registradas aí no Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Chegamos a Tiatira, a 4ª dessas cartas.
Tiatira era uma cidade que estava na estrada entre Pérgamo e Laodiceia. Pérgamo havia sido capital da região e Laodiceia era caminho para as regiões mais orientais daquela área. E então essa estrada era uma estrada importante. E no meio dessa estrada havia a cidade de Tiatira, que foi construída como uma fronteira guarnecida, né? uma guarnição de fronteira. Ela foi erguida porque onde terminava o reino de Pérgamo, havia ali então uma força do exército, uma força militar, né, que estivesse identificando quem é que está entrando ali. No domínio romano não havia fronteiras, mas Tiatira havia adquirido uma característica comercial importante. Era uma cidade importante e aquilo que ela produzia era reconhecido no mundo inteiro. Era uma grande produtora de púrpura, não apenas a tinta na cor púrpura, mas também tecidos que eram tingidos dessa forma. E essa era uma cor considerada nobre. E nós vamos encontrar que Lídia, lá na cidade de Filipos, ela ouviu a mensagem do Evangelho através de Paulo e foi a primeira convertida ali na região da Macedônia. E o texto bíblico diz que ela era vendedora de púrpura e natural da cidade de Tiatira. E então, muito possivelmente, ela funcionaria como uma representante comercial, importando tudo isso de Tiatira e revendendo então a púrpura. Também havia uma indústria de bronze. E quando nós temos aqui a menção ao Senhor Jesus e é mencionado o bronze, é porque as pessoas dali sabiam o que significava a manufatura do bronze e a maneira como ele precisava ser purificado no fogo e que cor ele ficava quando estava então assim aquecido para essa purificação, de tal maneira que a figura que é utilizada tinha a ver com a realidade na igreja de Tiatira. Agora, como uma cidade de passagem, havia também uma miscigenação muito grande de tudo aquilo que era trazido de todos os lugares, inclusive no que diz respeito à adoração. E então a cidade de Tiatira tinha os seus templos de adoração a Apolo, a Artemis e a outros. E então era uma cidade que recebia essa influência também de regiões à sua volta. A cidade então é a quem agora o Senhor Jesus escreve. E no começo do texto nós temos a identificação de quem está escrevendo. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, nós temos a visão do apóstolo João a respeito do Filho do Homem que está caminhando em meio a 7 castiçais e tem na mão 7 estrelas. E então ele é ordenado a João que ele escreva as 7 igrejas da Ásia. Ao descrever o Filho do Homem caminhando, há uma narrativa de como é que João vê o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo que caminha no meio da sua igreja. Cada castiçal representa uma dessas igrejas, e então Jesus está presente no meio das suas igrejas, e há uma descrição daquilo que João vê ali no capítulo 1. E agora, para cada carta há uma menção a algo que foi dito naquela visão, às vezes com o acréscimo de algo que não está no capítulo 1, mas que também descreve o Senhor Jesus. E então, aqui ele é identificado como o Filho do Homem, o Filho de Deus.
se lá ele é chamado do Filho do Homem, aqui estas coisas diz o Filho de Deus. E mais, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Olhos como chama de fogo, aquele que vê em profundidade, aquele que perscruta os corações, aquele que conhece a fundo cada um. Qual é a intenção do coração, aquilo que a gente faz e qual a intenção naquilo que a gente faz. Mas também os pés semelhantes ao bronze polido, firmeza, pureza e ação. Os pés é que nos movimentam. E então ele tem os pés de bronze polido, bronze perfeito, bronze puro. E então esse Jesus faz considerações a respeito da igreja ali em Tiatira. A princípio, a observação do Senhor Jesus àquela igreja é bastante positiva, porque ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Aquela era uma igreja que, apesar do que ele vai falar em seguida, mas era uma igreja que tinha no seu seio pessoas que demonstravam tudo isso que ele está dizendo aqui. Trabalho, as tuas obras, o teu amor, a maneira como há uma dedicação como expressão de amor, a maneira como cada um trata o outro em amor, a maneira como procura se construir a unidade em Cristo, a maneira como demonstra-se esse amor para com mesmo as pessoas de fora, a tua fé em Jesus Cristo, a tua fidelidade de vida a Jesus, o teu serviço, a tua perseverança. E então, o que é narrado aqui é de que aquela igreja, a princípio, parece ser uma igreja que está firme, caminhando dentro dos propósitos de Deus. Mas a seguir, ele faz algumas considerações negativas. E então, a partir do versículo 20, diz: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jezabel. A imagem que é então retratada aqui é daquela mulher lá no Antigo Testamento, 1 Reis, a partir do capítulo 16, tem a narrativa daquela que foi esposa do rei Acabe em Israel. Jezabel era fenícia e adoradora de Baal. Deus havia proibido que o povo de Israel casasse com quem não fosse judeu. No entanto, Acabe foi e casou-se com esta fenícia, Jezabel, que era também profetisa, promotora da adoração a Baal, instituiu em Israel a adoração não apenas a Baal, mas a outros deuses, patrocinou com dinheiro, vamos chamar, não é do dinheiro público, o dinheiro do reino, patrocinou profetas de Baal que eram sustentados por ela, e perseguiu mesmo, chegando a matar os profetas de Deus. A gente tem a narrativa de que chegou um momento em que Elias fez um desafio aos profetas de Baal, e naquele desafio
cada grupo, os profetas de Baal e Elias, os 400 contra um, que oferecessem um holocausto e que construíssem um altar e que colocassem ali o animal a ser sacrificado, e que o Deus verdadeiro haveria de fazer descer fogo do céu para consumir o holocausto. E os profetas de Baal passam o dia inteiro gritando e fazendo o que fosse possível para chamar a atenção de Baal, mas nada acontece. Elias então ora, e ele pede até que encham de água tudo ali em volta e sobre o holocausto. E Deus manda fogo do céu e consome a água e o animal e as pedras e tudo que está ali sendo oferecido. E aí a própria população então mata os profetas de Baal, porque estavam enganando a população com um Deus falso, e reconhecendo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel, o Yahvé. E quando Jezabel toma conhecimento disso, jura de morte o profeta Elias. E Elias então foge, e a gente conhece toda a experiência lá de Elias com Deus nesse momento de fuga. Mas Deus diz a Elias que ele não está sozinho, que há 700 que não se comprometeram com aquela adoração, e Deus promete que Jezabel haveria de morrer uma morte trágica, e é o que acontece. Nós temos a narrativa disso lá em 1 Reis. Esse nome de Jezabel é utilizado aqui como alguém que estava na igreja e que ensinava à igreja a introdução de práticas de idolatria, práticas de prostituição. Isso, segundo os estudiosos, se refere não apenas a uma prostituição física, mas também a prostituição espiritual, porque Deus considera o adultério espiritual quando qualquer outra coisa é adorada ao invés dele, ele sendo o único Deus verdadeiro. Não sabemos se o nome dessa mulher realmente em Tiatira era Jezabel, mas o que o texto diz aqui é muito provável que não fosse. Mas o texto diz aqui é que alguém que tinha sua influência na igreja, era talvez líder de, a gente pode dizer, um partido dentro da igreja que concordava com essa doutrina, porque a gente vai ver que havia um lado da igreja que não concordava. Mas essa mulher, o texto diz que ela não apenas ensinava, mas seduzia os crentes às práticas que ela então assim incentivava. Talvez ela própria com práticas mesmo de prostituição física. E aí, a partir do versículo 21, o Senhor diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E então, Deus é longânimo, Deus dá a oportunidade. E a oportunidade dada por Deus deve ser aproveitada. Precisamos nos utilizar daquilo que a gente vem ouvindo nessas cartas, quando é dito arrepende-te. E aqui o que diz é que dei-lhe tempo para que se arrependesse. E o arrependimento deve ser, digamos assim, construído de forma sólida na nossa vida, naquilo em que sabemos em que há um risco, a gente poder se proteger desse risco pela força
do próprio Espírito Santo em nós, de sabermos então o momento de dizer não, de não entrarmos em caminhos que podem parecer normais aos olhos de quem não está atento à palavra de Deus, mas que para cada um de nós, essa palavra deve ser norteadora e que deve ter a primazia, deve estar em primeiro lugar, porque Deus sabe o que é o melhor para nós, por isso deixou toda a orientação na palavra. Quando deixamos de lado a palavra e aceitamos alguma outra coisa que vem contrariamente ao que diz a palavra, nós estamos correndo o risco das consequências que isto trará a nós mesmos, que trará às pessoas que estão à nossa volta, as consequências que isso trará para as pessoas que estão de fora, até alguém que poderia estar se aproximando do Evangelho, mas de repente vê um mau exemplo, e aí diz, poxa, para ser desse jeito eu prefiro não ser, e aí aquela pessoa se escandaliza e deixa de buscar a Jesus Cristo. Mas graças a Deus que Jesus é o nosso padrão, mesmo que alguém à nossa volta esteja dando mau testemunho, mas o nosso padrão é Jesus, e o que nós precisamos é talvez chegar junto dessa pessoa para auxiliá-lo vamos usar a expressão, tirar o pé da lama, a sair daquela prática, a caminhar com Jesus, a estarmos trilhando o caminho que Jesus tem para nós. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas não quer arrepender-se da sua prostituição. E então há uma palavra de condenação. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos. E aqui há uma referência, e nós vamos ver nas cartas desta quarta até a sétima, há alguma menção à tribulação. Há algo que vai acontecer no final dos tempos, há algo que virá sobre toda a igreja, sobre toda a terra. E aí ele diz, matarei os seus filhos, não é literal no sentido de matar as crianças, os filhos, mas matarei aqueles que seguem o seu ensino, aqueles que estão colaborando inclusive com isso, que fazem parte dessa família que está ensinando o erro dentro da igreja. Família no sentido de aglomeração, grupo, partido. E essa palavra que é dita, há um entendimento a respeito dessas 7 cartas, e como o livro de Apocalipse, ele tem uma simbologia, há quem diga que existem 3 interpretações a respeito do significado dessas cartas. Há o significado imediato, histórico, que dizia respeito à cidade de Tiatira. Há o significado, que a gente pode dizer permanente, o significado de que a igreja ao longo do tempo pode sofrer qualquer uma dessas influências, pode ter algum tipo de ensino que se assemelhe a qualquer destes, e que precisamos estar atentos para não cairmos no erro. E há uma terceira interpretação de que isto se refere a algo que haveria de acontecer no futuro, e que fizesse parte dessa história que nós temos desde o início da era cristã até hoje e prosseguindo, em que a carta a Éfeso simbolizasse ali aquela igreja do primeiro século, Esmirna mais ou menos segundo e terceiro séculos, onde houve ali perseguição, onde houve ali muito sofrimento.
Depois, a partir do quarto século, foi quando a religião cristã se tornou a religião oficial. E quando se tornou religião oficial, imaginem que todos aqueles templos onde havia adoração recebiam incentivo do governo, porque a religião do império era uma religião politeísta. Mas de repente surge um imperador, Constantino, que diz: agora não somos mais politeístas, então a gente não vai mais sustentar nenhum templo, nenhuma adoração, a não ser a adoração ao Deus de Israel, a adoração a Jesus Cristo. E então houve a prática de muitos daqueles que tinham a sua adoração e o seu sustento através dessa adoração, o sustento daquilo que promovia no seu templo. E então, de repente, aquela pessoa diz: agora eu sou cristão também. E aí, como cristão, passaria a receber recursos do império. E então, com isso, práticas que não faziam parte do cristianismo, agora estavam aparecendo aqui e ali como resultado dessa mistura. E aos poucos houve um afastamento da palavra de Deus. Aos poucos houve a condição de que decisões tomadas pela igreja poderiam contrariar até aquilo que a palavra diz. E com isso, muitos erros foram inseridos. A gente tem, então, Éfeso, primeiro século, Esmirna, segundo e terceiro, Sardes seria exatamente esse momento aí, quarto e quinto séculos. E aí chega esse momento aqui, que tem uma descrição tão longa, é a maior carta dessas 7. E aqui menciona assim um erro mais profundo, mais difundido, onde o ensino é espalhado, onde a prática é incentivada e corresponde ao chamado período da Idade Média ou Idade das Trevas. Depois a gente vai ter cartas que vão trazer à luz, então, período da Reforma Protestante, o período pós-Reforma Protestante e o período das missões modernas, e o que é que estará acontecendo no fim. E antes da vinda de Jesus, a maneira como haverá um esfriamento. E então, nesse texto aqui, nós temos uma descrição, segundo essa interpretação do livro de Apocalipse, essa descrição desse período. Aquele foi um período em que muita coisa foi feita em nome de Deus, embora contrariando o direcionamento de Deus, incorporação de práticas pagãs, a igreja tendo mais autoridade do que as escrituras, e a perseguição a quem se opusesse. A gente lembra que Lutero pôde realizar um trabalho do que seria chamado de reforma, e a gente estuda na história como a reforma protestante. Reforma porque a intenção daqueles reformadores era trazer de volta a igreja para os princípios originais na palavra de Deus, mas quem se levantasse contra a igreja era perseguido. Lutero só conseguiu realizar uma grande obra porque ele teve um protetor que chegou mesmo a sequestrá-lo e escondê-lo num castelo onde ninguém sabia onde ele estava. E dali daquele castelo, ele então traduziu a Bíblia para o alemão,
a Bíblia de Lutero passou a ser a base da gramática alemã pela excelência do trabalho que ele realizou, e ele conseguiu ali divulgar a Bíblia, divulgar os ensinos da Bíblia, porque alguém o protegeu, alguém o defendeu dessa perseguição. E então, depois de Lutero, outros então tiveram essa mesma oportunidade. E antes disso, quem se levantasse morria, ou na fogueira, ou decapitado, ou crucificado. E Deus traz então, o Senhor Jesus apresenta algumas recomendações a essa igreja de Tiatira. O texto diz: aos demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Aqui está a simplicidade do Evangelho, porque aquela era uma igreja que já foi dito no início que nela havia também aqueles que agiam com empenho, tinham o seu trabalho, realizavam uma grande obra, o faziam por amor a Deus, tinham fé em Jesus Cristo, tinham perseverança diante das perseguições. E aqui o Senhor Jesus está dizendo que isso é o que é importante. Outra carga não haveria. Até porque, quando o Senhor Jesus fez o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, Ele diz: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor Jesus diz então àquela igreja: aquilo que de bom tem sido feito, permaneçam fazendo, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes: amor, fé, serviço, perseverança, até que eu venha. A promessa é de que Ele virá, Ele voltará para nos buscar. E Ele diz: ao vencedor darei autoridade sobre as nações, e as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Agora, o Senhor Jesus está dizendo que quando Ele vier, a situação vai se inverter. Ao invés de haver uma imposição de fora sobre a igreja é que estará regendo o mundo fora. Como será exatamente, não sabemos como será isso, mas que agora a situação há de se reverter, porque estaremos com Jesus, e Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele conclui dizendo então: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. E havia o entendimento, havia assim a cultura popular, de que a estrela da tarde, aquela estrela que surge no céu, quando o céu começa a escurecer, como está no final do dia, aquela estrela representaria a morte. E a estrela da manhã, aquela que surge quando o dia está chegando, e então essa representaria vida. E a promessa do Senhor Jesus sempre foi vida, e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu lhe darei a estrela da manhã. Aí representada a vida eterna. A vida não apenas eterna no prolongamento, mas na sua qualidade, na qualidade de vida. E a gente já tem uma prova disso. A gente pode fazer aquela experiência aqui, né? Quem aqui acha que a sua vida mudou para melhor depois que recebeu a Jesus como Salvador? Levante a mão.
a gente tem aí um testemunho bastante massivo de como será essa vida no céu. Por aqui, o seguir a Jesus ainda é imperfeito, incompleto, mas nós estaremos com Ele na eternidade. Eu lhe darei a estrela da manhã, eu lhe darei vida, vida em abundância, vida eterna em quantidade e em qualidade. Tudo isso é motivo de louvarmos a Deus por Jesus Cristo. É Jesus que está escrevendo esta carta. E Ele se apresenta: eu sou o Filho de Deus, aquele que tem autoridade. Mencionei a adoração a Apolo em Tiatira. Apolo era o filho de Zeus. E Zeus como sendo, digamos, a autoridade máxima entre os deuses. Mas Jesus diz: eu é que sou o verdadeiro Filho do único Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. O que é que isso então aponta para nós? Aquela igreja foi uma igreja que se deixou levar pelo ensino errôneo. De que precisamos? Firmeza na palavra de Deus, firmeza para podermos confrontar o erro. Mas a palavra também purifica o nosso caminho. O salmista vai dizer: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 8. Agora, não adianta termos a palavra apenas como conhecimento, ela precisa ser colocada em prática. Então, não como detentores da verdade, mas submissos a essa palavra. E a palavra da verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade. E então, nossa submissão é a palavra, a nossa submissão é ao Jesus da palavra, aquele que é a verdade dessa palavra da verdade, a revelação máxima de Deus a nós, e que continua a nossa espera, continua nos acolhendo, nos recebendo e querendo encaminhar a nossa vida conforme a sua vontade, os seus desígnios. Cabe a nós submeter-nos também a essa palavra, submeter-nos ao Senhor Jesus Cristo, naquilo que é o seu propósito para a vida de cada um de nós. Deus tinha um propósito para a igreja de Tiatira. Aquela igreja se deixou misturar. Estudiosos dizem que a partir do final do 2º século, já não havia igreja cristã em Tiatira. E nós temos em alguns lugares aqui nessas cartas o Senhor Jesus dizendo: arrepende-te, senão removerei o teu castiçal. Parece que foi o que aconteceu ali na cidade de Tiatira. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós, e que a submissão a esse propósito, partindo do entendimento de que precisamos entregar a nossa vida nas mãos de Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor, é o passo mais importante. Os demais virão na sequência, à medida que nos submetemos a essa palavra, à medida que nos submetemos ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe na aplicação desse ensino nas nossas vidas. Amém. Amém.